Deus por estarmos aqui na casa de Deus. Gostaria de ouvir os adolescentes. Desse oportunidade para os adolescentes ministrar, falar de Jesus, porque esses adolescentes são potências na mão de Deus. Eu creio assim. Acredito que cada coordenador tem na sua congregação adolescentes e jovens com potências espirituais para fazer grandes obras em nome do Senhor. Eu tenho lá no Regina e eu creio que meus companheiros devem ter nas suas congregações também. Amém? Então, glória a Deus. Vai se preparando aí, porque vai chegar o teu momento. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 21. Deixa eu contar uma história para vocês triste, mas onde Deus trabalhou. Porque nem sempre Deus se utiliza dos momentos felizes para agir ou para operar. Muitas vezes na tristeza Deus faz grandes obras. O 21 do primeiro livro de Samuel diz assim a palavra do bom mestre: então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: ó rei, o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém sabe desse negócio pelo qual eu te deixei enviar e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal lugar. Agora, pois, que tens à mão, dai-me 5 pães na mão, ou que se acha. E respondeu o sacerdote a Davi e disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote, ele disse: sim, em boa fé as mulheres se nós venderam desde ontem até ontem, quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo, e alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porque não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tirara de diante do Senhor, para que se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. Amém? Só até aqui, para não ficar cansativa essa leitura. É uma saudação muito rápida. Essa história aqui, ela retrata o início de uma perseguição. Davi, ele fica sabendo, por intermédio de Jonas, que Saul queria agora a sua cabeça, por motivo de inveja. Eles voltaram da guerra, as mulheres cantaram: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Então isso, ao ouvido de Saul, era desprezível. Por quê? Porque ele sempre queria estar no nível superior. A psicologia diz que ele é um sociopata, não consegue se relacionar com alguém superior a ele. Era mais ou menos assim Saul, sabe? Alguém que não consegue se relacionar com alguém que é superior a ele é um sociopata. E tem muitos espirituais, mas essa noite o assunto não é esse. Que nós possamos ser humildes. Jesus mandou nós tratarmos o nosso semelhante superior a nós mesmos. Davi, sabendo dessa perseguição, ele, em primeiro lugar, ele recorre à cidade de Nob. Existia lá um sacerdote por nome de Aimeleque. Parece que existia uma receita naquela cidade, porque foi o primeiro lugar que Davi encontrou para fugir. Chegando lá, ele pede pão, alimento para eles e para aqueles que fugiram com ele. Pouquíssimas pessoas. Lá na frente aqui ele vai encontrar pessoas abandonadas, desesperançadas, pessoas iludidas da vida, e ele vai formar um grande exército adentrando nas cavernas de Adulão, treinando aquele povo, fazendo deles homens guerreiros. Mas chegando lá, ele pede pão e também pede água. Esse sacerdote não tinha pão comum. Eles olham: a única coisa que tem aqui é os pães de preposição. E Davi diz: não, mas nós estamos vistos. Davi não conta a ele o conteúdo da história, porque que ele tinha chegado naquela cidade.
Ele engana o sacerdote de boa fé entrega os pães para ele, e ele pede também arma, e o sacerdote disse para ele: nós não temos armas aqui a não ser a espada de Golias. Davi disse: não tem outra? Ele falou: não, nós só temos a espada de Golias. Davi pega ela e diz: vai ser útil, leve ela, vai ser útil, a espada de Golias. E quando eu comecei a ler essa história, me deparei diante dessa espada, dessa arma que ele entregou, porque nós sabemos, conhecemos a história, a batalha da vivência de Golias, e é interessante, irmãos, quando Golias vem a morrer, a perecer ali, talvez as armas dele, diante do povo de Israel, ou diante de todos que estavam ali, era algo inútil. É a arma do inimigo, não pode ser útil para Israel. Mas diante do sacerdote Aimeleque, ele sabia que um dia ia ter uma utilidade, e ele guarda aquela arma dentro do santuário, onde ele servia ao Senhor. Ele sabia que um dia poderia utilizar-se daquela arma, alguém poderia fazer uso para o bem da nação, do seu povo. E isso é muito interessante. Quando a gente olha dentro desse texto, a gente vê que a arma em si não era mal, mas era uma ferramenta utilizada na guerra para que o povo pudesse vencer batalha, mas estava na mão da pessoa errada e sendo utilizada de uma forma errada. E muitas vezes olham para mim e para você, não fazendo analogia dizendo que nós somos a espada de Golias, mas muitos dizem que nós não temos o devido valor que Cristo nos deu. Mas o Espírito Santo nesta noite olha para mim e para você ver, vai ser útil e muito útil para a glória do nome do Senhor. Pode guardar, porque vai chegar o momento certo de ser utilizado, e quando Deus quiser utilizar, vai fazer um grande estrago nele mesmo, para a glória do nome dele. Quem falou que você não é uma potência? Glória ao nome de Jesus. Quem falou que você não tem potencial espiritual? Você tem sim, para a glória do nome do Senhor. De verdade que uns estão no lugar errado, usando a ferramenta errada, se comportando da forma errada, mas quando você e eu nos colocamos na presença do Senhor, vamos ser úteis para a glória do nome dele. Eu quero encerrar as minhas palavras dizendo: acredite, você é útil para a obra do Senhor nosso Deus. Alguém está olhando para você, guarda ele, guarda ela, não vai sair daqui não joga fora não, deixa eles aqui no santuário, vai chegar o momento certo deles serem utilizados para a glória do Senhor. Tem alguém que diz assim: não tem nenhuma importância. Mentira, tem importância sim. No momento certo o Espírito Santo vai tomar a sua vida com autoridade e poder, e tu serás uma potência para a glória de Deus. Saul chega lá depois para conversar com Elimeleque. Por que você ajudou Davi? Era um sociopata. Ele não queria ver Davi ser superior a ele. Meu irmão, ora para Deus usar a vida do teu irmão também. Ora, coordenador, para Deus usar o teu companheiro também. Ora, pastores, para Deus usar aquele que está do teu lado também. Aleluia, que ele cresça e que nós diminuamos para a glória do Senhor. Ei, não tem essa de ficar com inveja quando o coleguinha adorar o nome do Senhor e Jesus batizar com o Espírito Santo. Quando o outro pregar e Jesus curar na igreja, tudo que faz é ele, é para a glória dele. Davi vai a nove, sabe por quê? Porque ele sabia que a Elimeleque tinha a resposta de Deus. O adolescente, o jovem tem que saber o lugar certo onde Deus tem a resposta para a sua vida. E é aqui, ó, é aqui na casa do Senhor